Com ele, Pedro Duran, o tabuleiro eleitoral, para a gente passear pelo Brasil, Pedro, é assim que a gente gosta na segunda-feira, trazer um pouco do panorama de algumas cidades brasileiras. E aí a gente vai trazer hoje um cenário, digamos, peculiar quando a gente fala de eleições municipais. Porque normalmente quando a gente fala de um prefeito que disputa uma reeleição, tá com a máquina nas mãos e já sai ali como favorito. Se não tá em primeiro lugar, tá no segundo, garantindo um segundo turno. Mas tem algumas capitais brasileiras em que a situação não é bem essa. É isso. A cada 4 capitais brasileiras que têm prefeitos disputando a reeleição, em uma delas, o prefeito está, neste momento, segundo o índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas, fora do segundo turno. Ou seja, tem outros candidatos na frente e que, obviamente, estão rivalizando com o atual prefeito e estão conseguindo levar a melhor. E isso, Carol, é importante da gente destacar porque em cada cidade tem um motivo diferente. Em cada cidade tem uma situação diferente no tabuleiro eleitoral. Mas em todas elas há esse ponto em comum, que é a dificuldade do atual prefeito de se mostrar competitivo na eleição, mesmo sendo o prefeito aquele que tem os maiores recursos, a maior estrutura para poder fazer a campanha. A máquina na mão que a gente fala, a máquina nada mais é do que a estrutura da prefeitura. Então, quem são esses personagens, hein, Pedro? Vamos começar então a rodar o nosso tabuleiro, hoje fazendo um passeio por 5 capitais brasileiras, começando por Belo Horizonte. Já aparecem aqui os nossos candidatos a prefeito de Belo Horizonte, com o Mauro Tramonte na frente, com 27%. E a gente tem aqui uma sequência com o Bruno Engler, do PL, com 12%. Duda Salabert, do PDT, com 10%, e Carlos Viana, do Podemos, com 10%, e o atual prefeito, Fuad Noman, está aqui, nos 9%. Quando um prefeito chega a esse ponto, de 40 dias da eleição, e não consegue bater 2 dígitos, das duas uma. Ou ele está com uma avaliação muito ruim, ou ele não é conhecido suficientemente pela população. No caso do tabuleiro de Belo Horizonte, a gente tem um palanque congestionadíssimo, porque a gente tem a esquerda dividida entre o Rogério e a Duda, a direita dividida entre o Tramonte, o Viana e o Bruno Engler, e o prefeito Fuad, que acabou ficando no meio dessa disputa toda. Ele que assumiu a prefeitura depois de Alexandre Calil se licenciar do cargo. No caso de Belo Horizonte, é uma das situações mais emboladas, né? Quando você traz o tabuleiro eleitoral pra gente. Temos aqui o Tramonte, de fato, largando aqui na frente. E aqui nesse segundo pelotão a situação é bem nebulosa. Sim. Mas aí o atual prefeito, mesmo assim, dentro desse segundo pelotão, tá na lanterninha, digamos. Tá. Algumas pesquisas mostram ele avançando um pouco. Isso pode acontecer. Depende de como vai ser a campanha. Mas a situação para o prefeito Fuad Noman é difícil lá em Belo Horizonte. A gente vai continuar acompanhando. Próxima cidade? Bora viajar. Vamos para Teresina? Vamos ver qual é o cenário lá em Teresina e onde está o prefeito. Esse aqui, Carol, tá com praticamente um pé e meio fora da disputa, porque olha só a situação em Teresina, você tem o Silvio Mendes do União Brasil com 42%, empatado com o Fábio Novo do PT com 42% também. Esse é um cenário de segundo turno muito dividido, tá literalmente empatada a disputa por lá. E o prefeito, Dr. Pessoa Leal, tá lá, ó, com 4%. Quase que na lanterninha, só não tá porque tem o prefeito novo, o professor novo, professor Tony do Novo, em último lugar ali no nosso tabuleiro com 1%. Mas o Dr. Pessoa Leal tá com 4%. Que ficou conhecido no debate da TV Bandeirantes, que deu ali a cabeçada no adversário. Isso, deu a cabeçada no... Tá batendo cabeça para chegar no adversário. Ele tá batendo cabeça e, pelo visto, não tá nada favorável o cenário para ele lá. E aí é uma mistura de desconhecimento com baixa aprovação, no caso de Teresina, no Piauí. E vamos então para minha cidade? Vamos para Belém, dar uma olhada na situação da cidade que pode sediar a COP, vai sediar a COP. E a gente tem aqui, Carol, um problema para o prefeito Edmilson, que é um problema duplo. Basicamente, o que acontece? Você tem uma polarização que coloca, de um lado, o governador Helder Barbalho e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e muito embora tenha o apoio do Lula, ele ficou numa sinuca de bico nessa disputa. Mas você também tem um outro problema, que é a baixa
avaliação, a avaliação negativa do prefeito do PSOL lá na cidade de Belém, na capital do Pará. Você sabe que ele até tem usado uma influenciadora para poder fazer propagandas, teve até um vídeo que viralizou dela fazendo propaganda dos ônibus com ar-condicionado e tudo mais, mas aqui o cenário está muito favorável para o Igor Normando. Por quê? Porque você teve ele avançando nesse tabuleiro muito rapidamente em muito pouco tempo. Você tem o Éder Mauro do PL com 25%, é o candidato bolsonarista, Belém é uma capital onde Bolsonaro tem muita força, mas o candidato do governador é quem parece até agora reunir mais elementos que podem fazer com que ele chegue no segundo turno e vença. Isso aqui é muito resultado do apoio do governador Helder Barbalho, que foi um dos governadores que nas últimas eleições foi reeleito com um percentual expressivo por lá. E está aqui o resultado, ele puxando o seu candidato para a ponta da frente aqui do nosso tabuleiro. Que era uma figura relativamente desconhecida, né, na política paraense. Então, realmente, isso mostra como um bom padrinho pode fazer um candidato avançar significativamente. Ali atrás, só para pontuar, o Thiago do Republicanos e o delegado Eguchi do PRTB com 4,2%, sem nenhuma condição de competitividade nesse momento. Bem, da região norte, vamos agora para o centro-oeste, vamos para Goiânia. Também por lá, o cenário é semelhante. Exatamente, Carol. A gente tem aqui uma situação muito significativa, que é uma candidata do PT que não é tradicionalmente um partido que tem força no centro-oeste brasileiro, que é a delegada Adriana Corse, com 22%. E você tem dois empresários que são políticos com experiência, que é o Vanderlan Cardoso do PSD com 21% e o Sandro Mabel do União Brasil com 15%. Essa disputa tripla deixa o prefeito Rogério Cruz do Solidariedade com 8%. Vale lembrar duas coisas importantes. Primeiro, Rogério Cruz é o primeiro prefeito autodeclarado negro em Goiânia, o que é algo a se comemorar sempre em qualquer lugar. Mas qual foi a situação que ele assumiu a prefeitura? Depois da morte do Maguito Vilela, que foi o prefeito eleito em 2020, mas morreu por conta da Covid-19. Teve complicações, foi um caso que chocou o país, porque ele chegou a disputar a eleição sem condições, né, na UTI, sem saber o que estava acontecendo, né, sem participar da campanha. E aí o prefeito acabou ficando isolado nessa disputa e perdeu a possibilidade de avançar. Então a eleição está bastante polarizada e é impressionante como eu assisti alguns debates também em Goiânia, como fica muito centrado aqui e também no Matheus do PSDB. O prefeito não é a figura central do debate eleitoral. Normalmente é, né? Normalmente é. O prefeito é o alvo ali das críticas, enfim, é a figura que todos os candidatos acabam mirando, justamente por estar no poder e ter essa vantagem de ter a máquina nas mãos. É isso. Bem, vamos de Goiânia agora para Campo Grande, vamos lá para Mato Grosso do Sul. Vamos ver então a última cidade do nosso tabuleiro, desses 5 prefeitos que estão atrás ainda na disputa. Você tem a Rose Modesto do União Brasil com 35%. Também assisti debates de Campo Grande. A Rose Modesto está com uma postura bastante assertiva, ela tem experiência política, já foi vice-governadora, tem uma trajetória sustentada. Você tem o Beto do PSDB com 20%, também uma figura como o tabuleiro anterior, jovem do PSDB, que tem se destacado, que está conseguindo alcançar ali um espaço significativo. E você tem a prefeita Adriane Lopes com 17% aqui em terceiro lugar. Qual foi o problema da Adriane Lopes aqui, no caso de Campo Grande? Ela não foi abraçada pelo bolsonarismo e aí, consequentemente, ela acabou ficando sem esse apoio na disputa. Ela tentou muito que Bolsonaro fosse lá, apoiasse ela, fizesse campanha para ela, mas isso não aconteceu. E aqui vale lembrar a Camila Jara do PT, que tem 6% na disputa, mas ainda é uma das minhas apostas de alguém que pode avançar nessa corrida, porque Lula teve mais ou menos 37% dos votos lá em Campo Grande em 2022. Então, se ele conseguisse transferir metade desses votos para Camila Jara, ela poderia avançar com alguma possibilidade de tentar desafiar a Rose Modesto no segundo turno e fazer mais uma vez essa disputa esquerda versus direita, ou centro-direita, ou centro. A caminhada é longa aí no tabuleiro, hein? É muito longa, Carol, mas agora começa de fato o momento em que a gente começa a ter mais claramente essa transferência de votos. Então, esses candidatos do PT em cidades onde Lula teve pelo menos perto dos 40%, tem uma chance de subir se o presidente se engajar na campanha. É o que a gente vai saber daqui para frente. As cobranças vêm aí. Para a gente concluir, Carol, vamos então passar quais são essas 5 capitais brasileiras que têm prefeito
prefeitos que estão, neste momento, distantes do segundo turno. São esses que aparecem na tela aqui. A gente falou do Fuad Noman, do José Pessoa Leal, aqui Belo Horizonte, Teresina, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, Rogério Cruz, de Goiânia e Adriane Lopes, de Campo Grande. Esse é o retrato do momento, é o cenário neste momento, nesta segunda-feira. E vale lembrar que o índice CNN, que baseia o nosso tabuleiro eleitoral, ele é um agregador das pesquisas. Então ele faz uma média entre as pesquisas, considerando cada uma das peculiaridades das pesquisas para poder dizer quem está mais à frente, quem está mais atrás e, nesse caso, quem ainda precisa trabalhar um pouquinho para tentar um segundo turno. Pedro Duran, segundas, quartas e sextas, sempre aqui no Novo Dia com o Tabuleiro Eleitoral, trazendo o retrato dessas eleições municipais.